Olá, tudo bem? Hoje, então, nós vamos começar a fazer o estudo do corpo masculino e compreender como que toda essa construção e conhecimento dos cânones estruturais femininos é transportado para o masculino e para qualquer outra faixa etária. Então, nós aqui temos a referência do livro Desenho de Moda, da Michelle Briand, onde vocês também podem encontrar algumas referências. Nós vamos precisar, então, de uma folha A4 na posição retrato, a régua de 30 centímetros, nós vamos usar o lápis 2B e 4B, uma borracha, as canetas coloridas e, para finalizar, você pode utilizar a nanquim preta. Então, aqui no planejamento da folha 4, você vai utilizar a posição retrato. Nós vamos marcar aqui o centro da folha, na horizontal. Vamos deixar a margem de 1 centímetro, né, uma borda aqui de 1 centímetro, e começar a fazer as marcações de 9 linhas com 3 centímetros de altura cada uma delas. Então, a barra aqui embaixo vai ficar, né, a margem em torno de 1,7 centímetro. Uma outra questão que é bem importante é que esse eixo central nós vamos ter marcado com a linha vermelha, que corresponde ao Y. Essas linhas que nós desenhamos aqui horizontais, elas vão ser numeradas de 0, de baixo para cima, então 0 sobre a linha, tá? 1. Para facilitar, no momento que a gente esboça, né? E às vezes apaga, a gente não confundir as linhas, eu sugiro que você faça um traçado aqui, reforce, né? Um espaço mais ou menos de 6 centímetros no total, com uma caneta numa cor azul. Por que o azul? Porque eu uso o verde para a linha princesa, o preto para a finalização do desenho, o vermelho, ele sempre tem essa conexão com o eixo Y, né? Então, e também as rótulas eu utilizo ou rosa ou vermelho para facilitar a visualização, né, dos pontos que são padrões, como as articulações e tudo mais. Então, o próximo ponto é o planejamento da cabeça. Então, essa parte da cabeça, ela vai ter a mesma orientação que nós temos no feminino, que é de 2 centímetros de largura, e a altura nós podemos subdividir em 3 partes iguais, ou seja, teremos 3 subdivisões com 1 centímetro cada um. Na primeira subdivisão, né, a gente faz a leitura de cima para baixo, então aqui a gente tem a primeira subdivisão, aqui a segunda. Nessa primeira, a gente forma esse círculo de 2 centímetros de diâmetro. A gente vai perceber que a cabeça do masculino e do feminino, eles são praticamente iguais. O que muda são os formatos na região do queixo, que eu sugiro fazer mais chanfrado. O círculo inferior também é de 1 centímetro. E aqui, ó, nesse círculo de 1 centímetro, a gente pode marcar, né, esse chanfrado aqui em torno de 75 para cada lado, né?
para que ele não fique aquela oval tão parecida com a que foi feita do feminino. Daí eu deixo aqui embaixo meio centímetro, né? Então aqui já vai dando um formato ó, um pouco diferente já para essa cabeça do masculino. Então uma grande diferença que a gente vai ver entre o masculino e o feminino é que o feminino ele é todo arredondado e oval. O masculino nós vamos usar o quadrado, o retângulo e os trapézios. Então, a cabeça sendo projetada, agora nós vamos para a parte dos ombros e largura de costado. Então, esse módulo 8, ele também é subdividido em 3 partes iguais. Então, nessa subdivisão, você também pode utilizar a mesma caneta azul, só que daí eu uso linha tracejada nas subdivisões, para não confundir visualmente com o que é a linha horizontal mestre. Essas 2 subdivisões a gente pode fazer 1, 2 e 3, né? Então a largura desse costado no masculino é igual a 2 larguras da cabeça. Essa largura da cabeça de 2 centímetros, que ela é marcada para o lado direito do corpo e para o lado esquerdo do corpo. E você vai aplicar essa medida da largura, você vai deixar um espaço, né, 1/3 de espaço, que é onde a gente vai localizar o pescoço, e vai trazer essa largura em reta até a linha 7. Aí, nós vamos perceber que essa base do ombro, ele vai corresponder à largura, né, de 1/3 do módulo. Então, por isso, para a gente entender, ó, tem 1, 2, 3. Então, aonde que nós vamos localizar o ombro? Esse ombro, ele vai ser localizado exatamente aqui, ó, metade da segunda subdivisão, a gente vai centralizar. Então, se ele é igual a 1/3, nós vamos ter 1 centímetro de diâmetro. Então, no final da largura aqui, ó, a gente vai colocar meio centímetro para cada lado, 1 no total. E também vai fazer a mesma coisa para cima e para baixo. Então, a diferença aqui com o feminino, olha só. A gente tem a localização que é basicamente a mesma, né? Mas a rótula do feminino, do ombro feminino, é bem menor. Ela corresponde a 1/4 dessa altura do módulo, enquanto que o masculino corresponde a 1/3. A largura de 2 cabeças, né? Ela é o total, contabilizando a rótula dentro desse quadrado aqui, né? Desses 2 centímetros. Aqui não. Aqui a rótula do ombro, ela é centralizada. Ó. Eu tenho 2 centímetros e esses 2 centímetros é o centro do meu ombro. Então, aqui a gente pode traçar, né? O pescoço. E essa base do pescoço, ela vai unir em reta aqui, ó, aonde terminou o círculo. Então, o centro dessa rótula, tô usando a caneta rosa, tá? E aí a gente pode já passar, né, a caneta. Aí nós vamos para marcação da cintura. Essa cintura, ela vai ser centralizada em Y e na linha 6. Até aqui nenhuma novidade, né? A mesma localização que o feminino. Mas o diâmetro desse círculo, dessa referência da cintura, é de 1,5 cabeças.
tá? Então, se eu tenho uma cabeça igual a 2, 1,5, né, vai ser igual a 3 centímetros. Então, essa largura fica 1,5 para a direita e 1,5 para a esquerda. E aí, a gente projeta o círculo perfeito, né? Então, essa lateral é onde a gente une lá no meio do ombro. Nós vamos agora trabalhar com a localização do quadril. O quadril, ele vai corresponder à largura de duas cabeças. Então, a largura dessas duas cabeças, ela vai ser localizada no final do módulo 5. Aqui, a gente vai ter o módulo 5. Então, eu trabalho, né? Sempre um módulo, ele corresponde a essa região. Este módulo, a região de baixo. No módulo 5, a gente identifica a metade dele na horizontal. A largura dele, ele vai ser igual a duas larguras de cabeça, então eu tenho 2 centímetros para cada lado. E dessa maneira, a gente tem como fazer a projeção dos círculos de quadril, né? Então, aqui a gente vai entender que vai ter 2 centímetros para cima. Vamos marcar o centro. Esse processo é todo igualzinho ao do feminino. O que muda um pouco são as dimensões, né? Aqui é o centro. Então, aqui, ó, a gente tem como projetar os 2 círculos do quadril. Essas medidas, elas precisam, né, fazer conexão da cintura com o quadril. Então, aqui é importante a gente ter a marcação de 3 partes iguais, as 3 subdivisões desse módulo 6 também. Então, aqui, ó, com a canetinha azul, você pode fazer essa marcação com linhas tracejadas. Por que isso? Porque essa largura da cintura, né, ela vem uma reta nessa primeira subdivisão, e aí a gente liga uma outra reta desse ponto até o quadril, deste ponto até essa lateralzinha aqui do quadril. Aqui a gente vai ter depois uma informação interessante, né? Que a gente tem uma musculatura aqui no masculino que ela normalmente pode, né? Eu utilizo essa basezinha aqui do círculo, ela fica meio chanfradinha. E aí a marcação da virilha, que é igual a 1/8 da largura. Então, se eu tenho 4 centímetros no total, a gente vai ter 1/8, eu dividiria em 8 partes, que é igual a meio centímetro. Então, esse meio centímetro é exatamente igual ao que foi aplicado no feminino. Então, a virilha do masculino, eu deixo até representada, né? Assim, com esse retângulo, porque ele nos ajuda a entender que o volume da virilha masculina, ele é maior do que o da feminina. Então, aqui eu já vou aproveitar e fazer essa divisão, ó, da coxa, que pega o centro do círculo do quadril até a linha 5 e uma curva até a virilha. No outro lado, da mesma maneira, ó, virilha até o centro e até a linha 5. Esse círculo do quadril, eu vou manter o verde que eu utilizei nos vídeos do feminino. Essa rótula da cintura é indicativo de movimento, né, gente? Então, eu gosto de deixar a caneta para a gente não ficar apagando depois e dando problema. Então, são referências bem importantes, né? Então, a gente tem o centro desse círculo do quadril,
a base que finaliza na virilha. Então, dessa linha, né, onde a gente vai ter o esqueleto depois representado aqui por essa reta entre os dois pontos do quadril, para baixo, ó, eu faço a ideia do volume da virilha masculina. E a parte do umbigo masculino eu deixo o Gzinho, ó, bem no final desse círculo. Então, agora a gente vai para a parte do esqueleto das pernas. Ele vai ser representado por duas retas. Então, a distância, essas duas linhas retas, elas vão ligar desse ponto do centro do quadril até a linha 0. E aonde que eu localizo esse ponto, né? Para já ficar uma posição mais máscula, a gente vai deixar a distância de Y de uma cabeça para cada lado. Ou seja, quanto que tem a cabeça? 2 centímetros. Então, eu vou aplicar aqui, ó. 2 centímetros para a direita do corpo, 2 centímetros para a esquerda do corpo. Esse ponto de 0 eu ligo lá no centro do quadril. Do outro lado, da mesma maneira. A gente consegue agora começar a desenvolver a estruturinha das pernas. Para isso, eu vou começar pelos joelhos. Então, os joelhos, eles vão estar finalizando, ou melhor, iniciando, né, na rótula, a rótula na linha 3. Então, aqui, ó, linha 3, eles vão estar encostando, né, o topo dele tá aqui. Então, eu tenho um círculo, ó, ele é igual a essa rótula do ombro. Eu tenho o topo, que é em cima, e a base, que é embaixo. Então, quando a gente fala da altura igual à rótula, né, iniciando pelo topo da linha 3, então significa que eu vou marcar daqui para baixo, 1 centímetro. Então, a gente localiza bem certinho esse 1 centímetro de altura e de largura. Do outro lado, da mesma maneira. O importante é que a gente tenha um desenho simétrico e bem feito. Lembrem que depois ele é base para muitas referências, né? Inclusive para outras posições. Aqui a gente vai ter a conexão, então, da lateral desse joelho até a base dessa largura aqui do quadril, ó. Lembre que o quadril, ele não peguei aqui no círculo, eu gosto de pegar, deixar esse pedacinho mais reto, né, que se a gente observar o nosso corpo, a gente tem essa região lateral um pouquinho mais reta nos homens, e liga em reta até o joelho. Da mesma maneira, a largura da virilha. A rótula do joelho, ela logo em seguida vai ter a panturrilha. Então, a panturrilha ela é um músculo, né, no masculino, bastante forte. Então, eu sugiro que a gente amplie em 30% a largura para a panturrilha. Então, aqui a gente pode deixar, olhem só, a divisão em 3 partes iguais também para esse joelho. Traçar com a caneta. Já vou deixar marcado aqui, né, pra gente lembrar bem o que é joelho, o centro dele. Então, se eu tenho aqui o joelho com 1 centímetro, mais 30% vai dar em torno de 1,3. Então, 65 para cada lado. Aonde? Nessa segunda subdivisão, né? Tenho 1, 2, 3, ó. Na linha 2, eu coloco 1,3, então 65 para cada lado. Depois eu finalizo com nanquim a perna quando ela estiver toda desenhada. Então, acho que dá para visualizar bem. E aí, dessa região da panturrilha, a gente vai para os tornozelos. Então, os tornozelos, eles têm a base da rótula na metade do módulo 1. Então, eu tenho o módulo 1, vou marcar a metade dessa altura, fazer com a caneta azul um tracejado. E aí, o que ele diz? Que
a base da rótula, ou seja, o final da rótula, encosta nessa linha da metade. Então, eu vou pegar essa rótula e vou subir. Essa rótula, ela tem 20% menos de diâmetro que o joelho. Então, se eu tenho 1 centímetro de diâmetro para o joelho, automaticamente, menos 20% vai me dar 0,8. Então, 0,8, marco 4. Ó, dessa metade eu subo 0,8, marco a metade. Aí a gente faz a mesma coisa. Ó, 1, 2, 3, 4 para lá e 4 para cá. Então, aqui a gente vai ligar, ó, tornozelo e panturrilha. Então, aqui, usualmente, né, no masculino, eu entendo que a gente tem essa elipse aqui, ó, formando essa panturrilha, tá vendo? Facilita na hora de humanizar a gente compreender, né, como que pode estar trabalhando com ela. Aí, o que falta? A parte dos pés. Aí, a gente já passa o nanquim em tudo. Então, os pés, eles vão estar centralizados na linha do esqueleto, que é essa linha aqui. E a base, ele vai ter o formato de um trapézio, igual ao do feminino. E a base também é igual, é 1/3 do módulo, ou seja, ele vai ter a largura de 1 centímetro. Então, meio para cada lado aqui, do lado direito do corpo, meio, né? A gente fecha a base desse trapézio. Aqui a gente passa o nanquim agora. Então, a gente tem coxas, que vão até o joelho, e da virilha até o joelho. Panturrilhas. E vai até o tornozelo em reta também. E o pé, que é outro trapézio. E aí, aqui, gente, antes de fazer a base do pé, vamos lembrar que aqui a gente pode desenhar o círculo agora, né? Para lembrar que tem o calcanhar, que vai ficar lá nas costas. E esse círculo ajuda a gente a entender que nessa primeira metade a gente tem o dedão, ó, pode estar desenhadinho aqui. E aí ele vai seguir essa linha do círculo. Na metade, dedão e a linha do círculo. Agora, a gente vai para a parte dos braços. Então, essa parte dos braços, nós vamos trabalhar com uma linha reta para representar o esqueleto, né? E ele vai até a linha 5, que é essa linha aqui, que é a localização do pulso. Então, observando, né? Da mesma maneira que no feminino a gente tem essa localização. Então, eu vou deixar um espaço entre o corpo e esse ponto para que a mão não fique colada, né, no corpo. Então, aqui a gente vai deixar 1 centímetro e do outro lado também 1 centímetro, ó. Do corpo para fora, 1 centímetro. E aí, a gente traça a linha do esqueleto. E aí, esse ponto, você pode prolongar ele até a linha 4, que vai ser a mão, ó. Então, desse ponto, eu mantenho a inclinação até, se quiser, não tem problema. A mão, que a gente já estendeu, ela vem do pulso até a linha 4, em uma reta. Agora, a gente vai para a localização das rótulas de cotovelo e pulso. Então, o que acontece? O cotovelo, ele tem a mesma medida do tornozelo. Então, a gente vai ter a base dele sobre a linha 6. Então, a linha 6, a gente vai ter 0,8 para cima.
Da linha 6, 0,8 para cima. 0,4 para cada lado. Marca o centro, né? E a parte do pulso, ele é 40% menor que o ombro. O cotovelo foi 20% menor, o pulso é 40%. Então, se eu tenho 1 centímetro aqui, 40% menor, significa 0,6. Então, ele também vai estar centralizado no esqueleto e ele encosta no topo da linha 5, ó. Linha 5, topo. Ele encosta, então significa que eu vou desenhar daqui para baixo 6 milímetros de diâmetro. Então, 0,3 é a metade. E aqui também para as laterais, 0,3 para cada lado. Então, daqui, agora, para a marcação das mãos, né? Vocês perceberam que a mão, normalmente a gente percebe que a mão do masculino, ela parece ser um pouco mais robusta também, que no feminino. Então, essa mão, ela vai ter a altura de exatamente 3 centímetros, que é igual à altura da cabeça. Então, do centro da rótula desse pulso, eu marco 3 centímetros. E aí eu identifico a metade. Ó, do centro da rótula do pulso, 3 centímetros e a metade. Por que isso? Tá? Que a mão fique um pouquinho maior mesmo, né, no masculino. E assim, ó, ela fica alinhadíssima com a metade da coxa. Esse centro é onde vai ter a base do trapézio de cima e o topo para o trapézio de baixo. Se aqui eu tenho 6 milímetros, a largura da mão a gente pode aplicar 0,8. E aí eu espelho, deixando aqui embaixo 0,6. Aqui também, a largura igual à largura da rótula do ombro, ok? Que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, é 0,5 para cada lado. Em torno de, né, gente? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a base é 0,6. Então, aqui o que vai acontecer? A gente fazer o desenho do braço e do antebraço. Então, eu conecto as rótulas do ombro e cotovelo com retas. E aí, aqui, esse antebraço, a gente precisa lembrar, ó, que nessa, né, ele tá na linha 6. Na primeira subdivisão aqui, eu vou fazer ele um pouco maior. Então, se aqui eu tenho 0,8, esse um pouco maior significa pelo menos 1 centímetro. Então, ó, assim como tem a panturrilha lá na perna, né? A gente abre um pouquinho essa largura do braço. E aí, pode ligar com retas, né? Com a régua, se quiser. E aí, a gente vai lembrar aqui que a gente tem alguns pontinhos para identificar. Veja só. Na metade desse braço, a gente tem aqui, ó, né? 3 centímetros e meio do centro de uma rótula até a outra. Então, 1,75, ó, né? É o ponto de referência para a gente identificar onde vai estar a base do mamilo. Então, aqui, bem nessa linha, a gente tem em torno de 1,8 de largura, né? Então, a gente pode identificar. Eu faço do mamilo daqui para a lateral, tá, gente? 1,8
Ó, daqui para a lateral, só um círculo para identificar o mamilo. Então, essa metade aqui é a linha do bíceps. E lembrando que essa região aqui, é onde o braço encostou, né? E entrou essa linha até a rótula, eu não passo preto, tá? Por quê? Porque sempre o tórax vem para frente no corpo humano. Então, cuidado quando passar o nanquim nessa região. Então, aqui a gente tem ó, a marcação, né, certinha do mamilo. E aí a gente vem do ombro ao bíceps, do bíceps ao cotovelo. Pode ser levemente curvado nessa região. E a parte interna eu faço ela bem reta, ó, até encostar no tórax. Paro por ali. Então aqui, ó, a gente só passa o nanquim nas retas. Da mão também. Aí a gente vai ter as marcações, né, da mão, por exemplo. A gente tem essa oval, que é essa oval aqui de cima, e aí vem para o polegar. O polegar vai até a metade do segundo trapézio. Então, ó, metade, a gente tem a oval, na outra metade, dedão.